Olá pessoal, bem-vindo à nossa quarta aula, nosso quarto tópico. Nós vamos falar agora de derivadas. Derivada é um assunto também muito interessante para matemática, para o cálculo em particular. E a derivada é uma aplicação de limite, tá? E nós vamos ter muitas aplicações de derivada na nossa área de gestão comercial, tá? Então vamos estudar esse tópico com bastante atenção. Bom, os primeiros passos, novamente, eu gostaria que vocês assistissem ao vídeo o que é uma derivada, que vai explicar a ideia de derivada e vai dar a definição de derivada para a gente. Então é importante que vocês vejam esse vídeo primeiro. E depois, para complementar a explicação desse nosso vídeo, não deixe de estudar o material complementar, tá? Todos os materiais textuais que eu deixei para vocês, fazer exemplos, fazer exercícios e assistir aos vídeos que eu deixei indicados. Vamos lá? Qual é a ideia inicial de derivada? Assim como vocês viram no vídeo que eu deixei indicado, a derivada de uma função tem a ver com a sua taxa de variação. E a taxa de variação tem a ver com a inclinação da reta tangente. Vamos entender isso. Dada uma função f de x, olha essa função bonitinha aqui, ó, f de x. Vamos olhar para um valor x igual a aqui, qualquer. E o ponto P formado pelas coordenadas desse A e da imagem dele. Então, tem o meu x igual a A, tem o ponto P aqui da minha função, certo? Então, essa é a situação inicial. O que a gente está interessado em calcular quando a gente está olhando para uma derivada? A gente está calculando a taxa de variação dessa função em relação a esse ponto P. Como assim? Vamos olhar aqui para essa outra figura. Vamos pegar um ponto qualquer, um ponto Q, diferente desse ponto P inicial que nós começamos. Então, veja, aqui tem o ponto P, aqui tem o meu ponto Q, certo? E aí, o que acontece? Esse ponto Q, ele pode andar aqui em cima da minha função. E aí, dependendo de como ele andar, eu vou ter uma variação da minha função em relação ao ponto P. E aí, eu posso estar querendo calcular essa taxa de variação. Mas observe uma coisa antes. Quando eu pego o meu ponto P e eu pego o meu ponto Q, eu tenho dois pontos. Eu consigo traçar uma reta que liga esses dois pontos. Concordam? Essa reta é uma reta secante. Por que secante? Porque ela corta dois pontos da minha função. E aí, quando você olha para essa reta, você consegue desenhar esse triângulo aqui. Olha, qual vai ser, então, a distância, que é a base desse triângulo? Vai ser x menos a. Porque, veja, eu peguei um x qualquer, essa distância do meu A inicial para esse valor x é x menos A. A mesma coisa no eixo y. Eu tinha aqui ó, a minha imagem f de A e eu tenho aqui agora a imagem f de x. Então, quem é essa distância? f de x menos f de A, certo? O que significa taxa de variação? Taxa de variação significa eu calcular o tanto que a minha função está variando no eixo y em relação ao eixo x. Por isso que nós estamos olhando para esse triângulo aqui. Ó. A gente está pegando essa altura de variação no eixo y e dividindo pela variação no eixo x. Tá? Taxa de variação é sempre isso, a variação em uma coordenada dividida pela variação em outra. Então, nós estamos pegando a variação do eixo y, que é f de x menos f de a, dividindo pela variação no eixo x, que é x menos a. Então, é aqui, ó, essa é a minha taxa de variação. Né? Delta F sobre delta X. Esse delta quer dizer variação, tá, gente? E aí, se a gente for olhar de novo para o triângulo formado, olha esse triângulo formado com a reta secante. Olha que interessante. Se você for pensar bem, tem um ângulo aqui, não tem? E lá da trigonometria, a gente sabe que o cateto oposto desse ângulo vai ser essa variação no eixo Y, e o cateto adjacente desse ângulo vai ser a variação do eixo X. Se eu estou dividindo esse eixo y por esse eixo x, eu estou tendo cateto oposto dividido por cateto adjacente. Isso é a tangente do ângulo. A tangente do ângulo, na verdade, é a inclinação dessa reta secante. Olha como as coisas estão ligadas. A taxa de variação da função, na verdade, ela vai ser a mesma coisa que a inclinação da minha reta secante. Tá? Então, essa ideia ela vem da trigonometria. Aqui é só a ideia para vocês. Não precisa se preocupar com tangente, com definição de nada disso, não. Tá? É só a gente pensar assim, ó, a taxa de variação. Eu saber o tanto que a minha função está variando em relação ao eixo x, essa divisão vai me dar também a inclinação da reta secante. Tudo bem? O que acontece? Acontece que eu disse para vocês que esse ponto pode ser qualquer ponto da minha função.
Se eu diminuo, se eu ando com esse ponto aqui, ó, pertinho do meu ponto P, o que vai acontecer com a minha reta secante? Olha que interessante, ó. Olha aqui essa sequência de figuras. Vamos lá, eu peguei esse ponto Q originalmente, aí eu vou aproximando esse ponto Q do ponto P. Olha, tá vendo que as retas secantes elas vão andando, vai mudando a inclinação delas, vai chegar num ponto que o ponto Q ele vai se aproximar do ponto P. Se ele se encontrasse com o ponto P, a minha reta não seria secante mais. Por que ela não seria secante? Porque ela seria tangente, teria apenas um ponto encostado na minha função. Porque, lembra, a reta secante é porque eu tinha dois pontos. Se o ponto P encontra com o ponto Q, eu vou ter um ponto só. Eu estou olhando para um ponto só dessa função. Então, aquelas retas secantes, elas deixaram de ser secantes e passaram a ser tangente, no singular, porque vai ser uma só. Então, veja, ó, aqui eu vou ter a reta tangente. E aí, minha gente, eu estou interessado em saber a inclinação dessa reta tangente. Só porque aqui, quando esse ponto Q se encosta no ponto P, eu não vou ter mais taxa de variação, porque a variação vai ser zero, os pontos se igualaram. Então, a minha taxa de variação não vai ser calculada pelo encontro desses dois pontos. Ela vai ser calculada pela aproximação desses dois pontos. E vocês já sabem do nosso tópico anterior. A aproximação de função, eu estou falando de limite. Então, o que é a derivada? A derivada é um limite dessa taxa de variação. É quando esses pontos vão se aproximando, né, do ponto que eu estou interessado, e a taxa de variação ela também vai mudando, né? E aí, quando eu calculo o limite dessa taxa de variação, eu vou ter a derivada nesse ponto. Tá? Então, essa é a ideia física de derivada, tudo bem? Basicamente, eu escrevi isso para vocês. Ó, a reta deixou de ser secante, passou a ser tangente, e essa aproximação, como eu falei para vocês, nos lembra o limite. Então, nós vamos sair dessa ideia para definir derivada, tá? O que é a derivada de uma função? A derivada de uma função num ponto A, e a gente escreve f' de A, esse linha quer dizer derivada, é a inclinação da reta tangente. Lembra que ia se aproximando os pontos e a reta passava a ser tangente? E aí, pelo que a gente viu, essa inclinação vai ser calculada por uma aproximação, por um limite. Então, a definição é essa, ó. F' de A, derivada da função no ponto A, é o limite da minha taxa de variação, f de x menos f de A dividido por x menos A, quando x tende a A. Tá, pessoal? A figura fica assim, ó. A reta tangente, né, ela vai formar um ângulo aqui em relação ao meu ponto que eu estou olhando. Aqui eu estou chamando esse ponto de x0. Então, quem vai ser a derivada nesse x0? Vai ser a inclinação dessa reta tangente, que é o limite da minha função, né, da minha taxa de variação, quando x se aproxima do ponto que eu estou interessado. Tudo bem? Essa é a ideia de derivada, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Quando a gente calcula a derivada, a gente está calculando a inclinação da reta tangente. Esse que é o cálculo que a gente está fazendo. Tá? Só que veja, aqui nessa definição, eu estou olhando para um ponto só para o ponto A. Mas, na verdade, a gente pode enxergar a derivada como uma outra função. Por quê? Porque se eu for andando com esse ponto, as derivadas vão mudando. Elas vão mudando em função dos pontos que eu estou escolhendo. Então, a derivada também é uma função. Vamos ver isso? Olha só, vamos ampliar a definição de derivada. Ó. Ao invés de olhar para um ponto qualquer, vamos olhar... Eu falei errado. Ao invés de olhar para um ponto específico, vamos olhar para um ponto qualquer. Então, vamos pegar aqui um x0, certo? Eu quero calcular a derivada nesse ponto x0. O que eu vou fazer? Vou pegar um ponto na vizinhança do x0. Para cima, para baixo, tanto faz. Só que eu não vou dar um outro nome para esse x0. Eu vou chamar esse ponto, vou chamar a coordenada dele de x0 mais h. Ou seja, eu estou pegando o x0 e acrescentando o valor h, certo? Então, quem vai ser a minha taxa de variação? Minha taxa de variação vai ser a imagem desses dois pontos, né? Então, veja aqui, ó, f de x mais h, que é essa coordenada, menos f de x, certo? Que é a coordenada inicial. Essa é a variação em y, dividido pela variação em x,
Quem é variação em x? Se eu sair de x0, cheguei em x0 mais h, eu andei h. H é essa distância. Então, dividido por h. Aí agora, eu quero aproximar esses dois pontos. Ó, eu quero aproximar esse x0 desse x0 mais h. Então, basta eu chegar a esse ponto aqui bem pertinho de x0. Como que eu faço isso? Fazendo o meu h ir para zero. Porque se essa minha distância vai para zero, esses pontos eles vão se encontrando. Certo? É a ideia do limite. Então, essa é a definição da derivada para uma função, para um ponto qualquer. A derivada de x, a derivada da minha função num ponto x, vai ser o limite dessa expressão aqui quando h tende a zero. Tudo bem? E essa definição é ótima. Por que ela é ótima? Porque ela nos permite escrever derivadas também como funções. Vamos verificar isso? Olha esse exemplo aqui, ó, bem matemático. Calcule a derivada da função f de x igual a x², certo? Nós vamos usar essa definição aqui atrás, tá? A gente sabe que a derivada é o limite dessa expressão aqui, de f de x mais h, menos f de x sobre h quando h tende a zero. Então, jogando f de x aqui nessa função, eu vou ter, falei errado, desculpa. Jogando x mais h aqui na minha função, x ao quadrado, eu vou ter x mais h ao quadrado. Menos f de x. Quem é minha f de x? X ao quadrado, tá aqui, x ao quadrado. Dividido por h, certo? Então, vou abrir essa expressão aqui no meu limite, ó. Limite, resolvendo esse x mais h ao quadrado é um produto notável, nós vamos ter essa expressão aqui de solução, ó, x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, menos x ao quadrado que se repetiu aqui. Olha que interessante, x ao quadrado daqui vai se cancelar com esse, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado. Vai sobrar só esses termos do meio, 2xh mais h ao quadrado, dividido por h. Gente, o h está repetindo em todas as linhas, né? Então, a minha derivada é o limite, quando h tende a zero, dessa expressão. Mas, note que aqui no meu numerador eu tenho h. Esse h pode cancelar com h de baixo. E aqui eu tenho h ao quadrado, que é h vezes h. Então, um desses h's pode se cancelar com h daqui de baixo. O que sobrou na minha expressão? 2x mais h, porque eu cancelei com h daqui de baixo. Olha que legal que ficou meu limite, ó. Limite, quando h tende a zero, de 2x mais h. Pessoal, se esse h tende a zero, ele vai sumir. Então, quem vai ser esse limite? 2x. Viu que interessante? O limite da minha função x ao quadrado é 2x. Isso para qual ponto? Para qualquer ponto. Qualquer ponto que você escolher, o limite vai ser 2x. Então, veja. Vamos supor que eu olho para essa função, x ao quadrado, e quero a derivada no ponto x igual a zero. Então, eu vou calcular a derivada no ponto zero. Mas a derivada nós não vimos que é 2x, então vai ser 2 vezes zero, é zero. Se eu quiser calcular no x igual a menos 3, então vai ser 2 vezes menos 3, que é menos 6. Se eu quiser calcular no x igual a 2, vai ser 2 vezes 2, que é 4. Então, viram? A gente calculou a derivada para vários pontos. E a gente fez isso calculando uma fórmula geral para a derivada dessa função x ao quadrado, tá bom? Olha que interessante, vamos analisar agora o gráfico. Ó. Olha a função x ao quadrado, é uma parábola, todo mundo sabe, né, que é uma parábola. No x igual a zero, volta aqui atrás, no x igual a zero, a derivada deu zero. O que derivada é? A inclinação da reta tangente. Vamos olhar aqui, ó. No x igual a zero, tá vendo em vermelho? Em vermelho é a reta tangente. Essa reta tá na horizontal. Por que ela está na horizontal? Porque a derivada deu zero. Ela não tem inclinação nenhuma. A derivada na inclinação da reta, se ela deu zero, quer dizer que ela não está inclinada. Pronto, é o que nós estamos vendo aqui, ó, visualmente. Viu que interessante? Vamos olhar para o menos 3. Quando a gente colocou aqui a derivada no menos 3, a derivada deu menos 6. Então, veja, vamos olhar aqui no gráfico. Ó, a parábola nossa, olha aqui para o menos 3. A reta tangente é essa reta em vermelha. Ela está decrescente. Por que ela está decrescente? Porque a derivada deu negativa. A derivada deu quanto mesmo? Deu menos 6. Por isso, a inclinação dela é negativa. Agora, olha para o 2. A derivada no ponto 2 deu 4. Olha aqui no gráfico. Ó. Gráfico, olha o ponto 2. A reta tangente está crescente. Por quê? Porque a derivada é positiva. Viu que interessante? Então, a derivada, ela vai dizer para a gente a inclinação dessa reta tangente. Legal, né? Aí a gente viu uma aplicação
e conseguiu relacionar os valores com a imagem aqui visual dos gráficos. Tudo bem? Aí, pessoal, o que a gente tem que saber de derivada? A gente tem que saber derivar funções, tá? Por quê? Nós vamos fazer, por final do curso, a aplicação de derivada. Nós vamos mexer com derivada de função custo, função lucro. Então, a gente tem que saber derivar essas funções. E existem várias regras. Eu vou colocar aqui algumas regras de derivação, que são as principais que a gente vai usar, tá? Vocês não precisam saber todas. Primeira regra, derivada de uma constante. Se a minha função for uma constante, a derivada é zero. Ponto. Porque se a minha função for uma constante, a minha reta ela vai ser horizontal. Então, a derivada dela não vai ter inclinação. A derivada é zero. Só isso. Se a minha função for uma constante multiplicada por uma outra função, a derivada disso, eu vou repetir a minha constante e derivar a função. Ó, f de x é k vezes g de x. Então, a derivada da minha f, eu vou repetir o k, repetir a minha constante e derivar a minha função. Ponto. A principal regra que a gente vai usar, derivada de uma potência, vale para qualquer potência. Se a minha função for x elevado a n, esse n é uma potência qualquer, a derivada dela, gente, é muito legal. Esse n, que é a potência, vai cair multiplicando, então vai ser n, vezes a minha potência menos 1. Então, n vezes x elevado a n menos 1. Certo? A gente já fez um exemplo desse aqui atrás. Ó. Olha aqui atrás. Minha função era x ao quadrado. Quem vai ser a derivada? Desce o 2. E quanto que é 2 menos 1? 1. Então, vai ficar 2x. Foi exatamente o valor que nós encontramos. Vocês perceberam? Bom, essa é a terceira regra que nós vamos falar. Derivada de potências, tá? E, por último, uma coisa que vai ajudar a gente, derivada da soma ou da subtração. Se eu tiver duas funções somando ou subtraindo e quero calcular a derivada delas, a derivada dessa soma, basta calcular a derivada de cada uma das funções, tá? Então, vai ser a derivada da primeira função, mais ou menos, dependendo, né, da derivada da segunda função. Simplesinho assim. Vamos fazer exemplos para finalizar? Olha esse exemplo aqui, pessoal. f de x igual a 3x mais 5, 3x elevado à quinta mais 10. Vamos calcular a derivada. 3 é constante, eu vou repetir. X à quinta, esse 5 vai cair aqui, ó, e minha potência vai ficar 5 menos 1. Certo? Então, a potência cai e a potência subtrai 1, né, quando nós calculamos derivada. E a derivada de 10? Quem é a derivada de 10? É zero, porque 10 é constante. Então, o que sobrou? 3 vezes 5, 15. X elevado a 4, porque 5 menos 1 é 4. Pronto, essa é a derivada da minha função. Acabou. Ok? Letra B, 2 sobre x ao cubo. A gente sabe que 2 sobre x ao cubo, quando a gente tem uma potência no denominador da fração, a gente pode reescrever essa potência como potência negativa. Então, na verdade, 2 sobre x ao cubo é 2 vezes x elevado a menos 3. A potência fica negativa. E aí, derivada de potência é a mesma regra, né? Então, vamos lá. A constante 2 repete, a minha potência cai, então menos 3, e eu vou subtrair 1 dessa potência, então menos 3 menos 1. Quanto que é 2 vezes menos 3? Menos 6, e menos 3 menos 1 é menos 4, então vai ficar menos 6x elevado a menos 4. Simplesinho. E aí, como essa potência é negativa, se você quiser, você pode reescrever como fração, né? Você pode escrever como x elevado a 4 aqui embaixo da fração, tá? É opcional. Último exemplo, f de x igual a x elevado a décima menos raiz de x. Vamos ver. A gente sabe que a gente pode escrever raiz de x como x elevado a 1 meio. E então virou uma potência. A gente vai usar a mesma derivada de potência, ó, pessoal. Então vamos derivar primeiro x elevado a décima, ó. X elevado a décima vai cair o 10, 10x a nona, porque vai subtrair 1, né, da potência. E aqui, x elevado a 1 meio, vai cair o meio, 1 sobre meio, x, e aqui eu vou subtrair 1, ó, 1 meio menos 1. Quanto que é 1 meio menos 1, pessoal? É menos meio. Então, meu resultado vai ficar 10x a nona, que é a derivada da primeira função, né, menos 1 meio vezes x elevado a menos meio. Você pode deixar assim, ou você pode transformar esse x em raiz, porque é uma potência elevada a é um x elevado a 1 meio, né? E como está negativo, ele vai para o denominador da fração. Tudo bem? Então, essa
é a derivada da nossa função. Certinho? Espero que vocês tenham gostado de estudar derivadas, mas não parem aqui. Leiam o material teórico, assistam os vídeos complementares. Os vídeos complementares têm muitos exemplos, é importante vocês fazerem para praticar. E continuem estudando, tá, pessoal? Quando terminarem todo esse estudo, façam atividade avaliativa e lembrem do nosso acordo, fechem lá com nota máxima, tá? Tchau, tchau para vocês. Até uma próxima.